Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos iniciando mais um vídeo. Vou pedir que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho, torne-se membro do canal e nos ajude a expandir a cultura maçônica com qualidade e responsabilidade com o objetivo do canal Maçonizando. Hoje nós vamos falar sobre uma sugestão que chegou através do Cassiano Camilo Compostela. Ele mandou essa sugestão nos comentários, eu achei bem legal a sugestão dele, agradeço inclusive ao Cassiano por isso, que é fazer uma associação da maçonaria. Qual foi a importância da maçonaria na FU12, né? Que foi a FU12? É importante frisar isso porque a maçonaria... Bom, vamos falar sobre isso, né? Para começar, a maçonaria regular, ela não participou da FU12, tá? Eu vou ser bem sincero, já começando por aí, né? O que é a FU12? Era uma federação universal das ordens das sociedades iniciáticas. FU12, né? Federação Universal das Ordens e Sociedades Iniciáticas, né? FU12. Que foi uma federação de ordens e sociedades esotéricas e místicas autônomas, que foi criado em 1934 em Bruxelas, na Bélgica. E ela foi extinta, a FU12, no ano de 1951. Então ela teve uma duração razoavelmente pequena, ela durou 17 anos, né? E ela foi contestada, né, por uma outra federação também chamada FUDOFC, né? Tem um F no meio ali entre o FUDOFC, né? A FU12, né, ela foi uma tentativa de criar uma federação de ordens místicas, né? E tem um documento da AMORC que ela descreve, né, a natureza da FU12, né? Que é cuja mentes ainda não receberam luz suficiente, tem procurado, porque foi necessário reunir uma federação de ordens e sociedades iniciáticas que gozam da mais absoluta e completa liberdade de autonomia e independência e tudo mais. Ele tem um texto que foi criado pela MORC que enfim, estabelece isso, né? O que acontece? A MORC tinha uma organização que era uma liderança que era estabelecido pelo título de SAR, né? O SAR, que é um título que significa filho de Ra, ou Sua Alteza Real, né? Sua Alteza Real, né? Também, né? O SAR, né? E foi atribuído a todos os dignatórios da FU12. Após a primeira convenção de 34, 12 membros foram escolhidos para formar um conselho supremo que era liderado por 3 imperadores ou imperatores, né? E eu vou citar o nome dos 3 imperatores. Era o Emily Dantine, que era conhecido como Sar Hieronymus, o Sar Alden, que era o Harvey Spencer Lewis, que é o criador da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, e o Victor Blanchard, né, que era o imperador do Oriente, né, que era o Sar Yezir, né. O Spencer Lewis criou o símbolo da FU12, né, e após a morte do Spencer Lewis em 1939, ou seja, 5 anos depois, Ralph Maxwell Lewis, que foi o segundo imperator da MORC, ele assume como um dos 3 imperatores da FU12, sob o nome de Ser Valdívar, né? Em 1946, André Cardonnier tornou-se um dos imperadores também, né, da FU12. Dentro da estrutura da FU12 tínhamos várias ordens Rosacruzes, né? Dá para citar a MORC mesmo, a Ordem da Rosa Cruz Universal, a Ordem da Rosa Cruz Universitária, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, a Confraria dos Iluminados da Rosa Cruz, né? A Milícia Crucífera Evangélica, entre outras ordens, várias ordens, né? E tinham ordens comaçônicas ali também, né? Logo na fundação, né? Tinha uma ordem da maçonaria oriental do Memphis Mizraim, entre estrita observância, né? E também a comaçonaria de Memphis Mizraim, né? Então tinha essas 2 ordens maçônicas dentro. Só que a maçonaria regular, ela nunca participou da FU12. Ela jamais participou da FU12 e jamais foi sondada sequer para participar. Só que um dos documentos da FU12, e aí gera uma treta gigante, começou em 1934, quando a maçonaria ela foi condenada pela FU12, por essas ordens todas. A maçonaria foi condenada pelas ordens participantes da FU12 como uma organização ateísta, e nenhuma organização maçônica poderia ser
membro novamente da FU-12. Uma exceção foi feita em favor do rito de Memphis Mizraim. Por quê? Porque o Spencer Lewis tinha uma carta patente do Memphis Mizraim de origem bem questionável, diga-se passagem, porque o Crowley também brigava, o Lester Crowley, aquele mesmo, né, brigava com ele sobre a autenticidade dessas cartas do Memphis Mizraim e tudo mais, e o Memphis Mizraim virou exceção, mas ele não pode tornar um rito uma exceção, ele teria que tornar uma obediência uma exceção, né? Então, há um contrassenso aí. Mas a maçonaria foi condenada pela FU-12, ela não poderia participar da FU-12. Mas a dimensão revelou-se um erro. Por quê? Por que tem essa contestação? Primeiro, porque a maçonaria regular, ela jamais, nem Grande Oriente da Inglaterra, né, nem Grande Loja Unida da Inglaterra, muito menos o Grande Oriente da França participaram, né, da FU-12. Né? E foi mais adiante, tem nos documentos, se diz assim, abre aspas, nenhuma colaboração é possível entre a FU-12 e qualquer rito ou ordem maçônica. Em 1935, os líderes da FU-12 excluíram a única ordem maçônica dentro de suas fileiras. Eles até forçaram seus membros a romper vínculos com a maçonaria, ou seja, os membros dessas ordens foram incentivados e meio que coagidos a romper vínculos com a maçonaria sob pena de serem expulsos. Né? Isso é histórico, tá? Com exceção do senhor Whitmans, que permaneceu dentro de uma organização maçônica, né? Expulsos dessa organização da FU-12. Essas declarações podem ser consideradas inconsistentes, já começa pelo fato de que a maçonaria não é ateísta, né? Tem que querer um ser supremo para ser maçom. Mas o fato é que, contanto o cacique e dentro dessas ordens iniciáticas, a gente vê pelo número de ordens Rosacruzes, de ordens martinistas e tudo mais que existem por aí, nem vou falar das obediências maçônicas, né? Mas o fato é que quando tu junta muita gente querendo dar de cacique, a tendência é que as coisas que as tretas comecem a evoluir e cada um siga seu caminho. E foi o que aconteceu com a FU-12. No ano de 1951, na 8ª convenção da FU-12, a FU-12 foi dissolvida após muitas divergências entre o Emily Dantini e o Ralph Maxwell Lewis. A 8ª convenção terminou quando o Lewis criticou o John Mellinger, né, um dignatário da FU-12, por ter um problema com a morte pela admissão de negros. Né? Então, havia uma treta aí, porque um não queria que negro fosse admitido na outra. Né? Os 3 imperatores, então, assinaram um documento que marcou o fim da FU-12. A morte aceitava negros. Né? Então, realmente foi bem complicado. A morte aceitava negros e o Lewis criticou o Mellinger, dizendo que o Mellinger tinha problemas com a morte porque a morte iniciava negros. Complicada essa treta, né? Tem treta aí de absolutismo mesmo, de forçar membros a saírem das ordens maçônicas para permanecer nas ordens da FU-12, e também tinha essa questão racial aí também, bem tretosa. Mas o fato é que a ideia da FU-12 começou muito bonita, muito poética lá em 34, mas o fato é que ela não durou justamente por ter uma carga de treta tão grande dentro da sua organização. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E esclarecendo, então, a AMORC jamais participou da FU-12, e inclusive os membros da FU-12 eram incentivados a deixar a maçonaria. A AMORC não, a maçonaria nunca participou da FU-12, a AMORC era líder da FU-12. Né? A maçonaria nunca participou da FU-12, inclusive os membros da FU-12 forçavam seus membros a pedir a exclusão da maçonaria, porque consideravam a maçonaria uma ordem ateísta e que nada tinha a contribuir com eles. E, enfim, justo que a FU-12 acabou sendo extinta. Até chegou o seu comentário em algum momento, uma ideia de reativar a FU-12, mas não vai acontecer, com certeza. Né? Imagina assim hoje, tu querer juntar todas as obediências maçônicas numa só, ou numa espécie de sindicato, ou tu querer juntar todas as ordens martinistas. Não vai dar certo, com certeza. Né? Infelizmente. A fraternidade dos homens é uma só, mas a humana é uma só, mas a dos homens
nem sempre é uma só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vai gerar polêmica, né? Pode deixar seu comentário aqui, eu não fico brabo, eu não fico chateado. Pode deixar seu comentário aqui. E agora talvez vocês entendam por que alguns membros de algumas ordens têm, até hoje, mesmo que inconscientemente, algumas restrições para com a maçonaria. Ordens podem ser traçadas simultaneamente. Eu sou membro da morte e sou maçom, né? Consigo conviver com as duas belas ordens harmoniosamente. Claro que na maçonaria eu sou maçom, na morte eu sou Rosa Cruz. É isso, pessoal. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui dentro do canal Maçonizando. Obrigado. Não deixe de deixar seu likezinho e seu comentário.